a minha mãe um dia me liga, a situação estava muito ruim na época, o salário dela atrasava muito, né? E ela falou, olha, eu não consigo mais te manter aí. Imagina, estudando para trabalhar e tal. E eu peguei um guia, eu já vim aqui, meu pai já tinha morado aqui em Cuiabá, eu tenho uma tia que morava aqui, e eu pego um guia do estudante da Abril. Lembra disso aí, cara? Sim. Isso não é da tua época, né? Não, eu sou muito mais novo que vocês. Né? Ah, tá. Cara, a Abril tinha um guia. A revista que ele comprava na banca era outra. Né? Aquela que depois de uma semana não abria mais. Aí, 4 rodas. Só né? Eu vi esse guia do estudante que ele trazia o panorama das profissões, das faculdades, né? A internet ainda era oportunidade. Eu vejo Mato Grosso, na época falava muito, me lembro que falava de Mato Grosso e Tocantins como estados promissores, estados que mais cresciam, que mais tinham perspectiva. Cara, quinta-feira, liguei para minha mãe e falei, eu tô indo para Mato Grosso. Falei, mas você não vai nunca. Falei, vou, cara. Então, no sábado eu entrei no ônibus. E eu vim meio que correndo porque eu queria fazer o vestibular do Federal aqui. E aí, pô, cheguei aqui na segunda-feira. O vestibular tinha sido domingo. Cara, no meio da viagem no ônibus, não, no meio da viagem no ônibus eu já tava arrependido. Falei, cara, não, aí eu vim, aí cheguei aqui, eu tinha R$50, dá pra eu ficar uma semana, fiz vestibular, e aí consegui um trabalho para eu fazer eu precisava de dinheiro para ficar, e para continuar, né, vamos dizer assim, meu pai, né, me segurando as pontas, e aí eu fiz um trabalho para um jornal que me encomendou uma charge. Eu, embora desenhasse muito, não era um desenhista de charge. Aí, você faz charge? Faço. Claro. Meu nome é charge. Faço charge. Sempre Faço fiz. muito. E aí o cara me falou assim, pô, essa charge ficou famosa. E aí o cara falou assim, então você tem que fazer o jornal, era um jornal que apoiava o prefeito da época, era o Roberto França, do Lapada. Uhum. Falou, tem que fazer... Roberto Pança. O Roberto França. Tem que... hoje aí, nós temos que dar um jeito de colocar ele acima aí da situação, que na época era o Dante, o Antero, eu adoro Antero, inclusive. Aí eu fiz uma charge que era o Roberto. Pô, eu nunca tinha visto eles, cara. Aí eu fui na biblioteca, pegava os jornais para ter referência, para ver quem eles eram. E aí, na época, a gente não fazia em computador. Um sulfite, um lápis, algum sulfite. No lugar que o pessoal me encomendou, o jornal, eu saí e peguei. Se eu fosse comprar papel, ia ser Aí eu pedi para eles me deram uma resma de sulfite, um lápis, e fui para a biblioteca desenhando a biblioteca. Aí eu fiz, que era o Roberto França chutando um ninho de tucano e voando 2 tucanos. Um era o Dante, o outro o Antero, né, com aquela máscarazinha com nariz de tucano. Foi pro jornal, o pessoal adorou, me pagou mais R$50. Falou, pô, mais uma semana. Mais uma semana. Aí quando eu entreguei, eles gostaram, falaram, pô, quero mais uma. E aí assim foi. Aí logo na segunda semana eles falaram, você diagrama jornal? Diagramo. Só pra ver o que é isso. E assim comecei. Então, assim, já estava na publicidade lá, mas mais como roteirista, como redator. E aqui eu começo a entrar mais como desenhista, como diagramador. Que loucura, e tal. né? A oportunidade, ela vem de uma forma... De um jeito. E aí a agência que fazia trabalho para esse jornal, que era uma agência bem pequena na época, mas tinha alguns clientes legais, que era a Onchante, lembra, Júlio? Me chamou. E aí o cara, dono da empresa, foi muito bacana. Falou, se você quiser ir, eu não vou te segurar. Eu senti falta, mas... Para mim era uma oportunidade muito legal voltar para aquilo que eu queria, que era o mercado de agência. Eu, quando entrei na Gênios, foi para entrar no lugar de um cara que trabalhava com a Plotter. Aí eu falei, bom, vou entrar nessa empresa. Você manja de Plotter? Eu falei, rapaz, sei tudo de Plotter. Tudo de Plotter. Eu e Plotter é a mesma coisa. Aí quando eu entrei, falei pro cara, quanto tempo você tem? Falei, uma semana antes de ir embora. Você tem uma semana para me ensinar. Eu falei, cara, Plotter é igual uma impressora, só que é grande. Falei, fechou. Aí já tava ali na criação, depois virei da criação mesmo, né? Eu me lembro da dupla famosa. O Jules e o Sugis. Falando isso, cadê o Sugis? Faz tempo que eu não vejo o Sugis tá trabalhando no hospital, com Clínica Fêmea, com o Camil lá. Faz tempo que eu não vejo ele, cara. Daniel. Olha quem era naquela criação. Jules, Sugis, João Gordo, Bruno Bini e Tom Queiroz. E Samurai. Na época não era nem Tom, era Tonhão. E eu comecei na Plot. Você vê, às vezes. Eu tinha acabado de sair de lá. Aí.
Às vezes o que você tem que fazer é falar que sabe. O Johan falou pra gente que sabia mexer com podcast e nós acreditamos. Tá aí até hoje. Tá até hoje. Então, de vez em quando eu olho aqui e ele tá manual aberto. Como ligar a câmera? Como ligar a câmera. O que você precisa é de uma iniciativa. É coragem. E de um pouquinho de cara de pau. Muita cara de Muita pau. cara de pau. E aí, continua. Aí eu começo a entrar nesse mercado de publicidade, ali nessa agência, uma agência pequena. Tinha um redator que trabalhava no meu período e uma diretora de arte, que é a Cândida. Você lembra da Cândida? Não, da Cândida A Cândida está em São Paulo. Ela é casada com o Sérgio Pulga. E que é uma diretora de arte fenomenal. Depois ela ficou muitos anos na Entrelinhas. Aham. E eu tive a oportunidade de aprender. E ela estava grávida. Aí ela sai para ter filho e eu fico sozinho, fazendo tudo. Aí eu fazia redação, direção de arte. E aí essa agência ganha, que ela não era uma agência no circuito de prêmios, eu fiz 2 campanhas que foram para a rua, as 2 ganharam um prêmio importante na época. Aí a Gênios me chama. Aí começou a chamar a atenção da concorrência. Aí ela me chama, eu fui para lá com a oportunidade de trabalhar com clientes grandes. E aí depois eu fiquei um período relativamente curto lá. E aí eu fui para a Casa de Ideias, onde eu passei a maior parte da minha vida profissional lá. Fiz de tudo um pouco. Crispim e a Darcy foram importantíssimos nessa minha formação, deram muita oportunidade de fato de trabalhar, me expuseram aos clientes e tal.